Você já pode se colocando de pé. Vamos fazer aqui uma oração pela vida dele. Levante suas mãos. Exercite a sua fé. Diga palavras realmente proféticas sobre a vida dele. Entregue a vida dele nesse altar. Fala que ele agora nesse momento possa realmente ser um portador, né, da vontade de Deus. Ele é apenas um vaso, que Deus possa usá-lo tremendamente. Senhor, em nome de Jesus, Pai, crendo verdadeiramente, Pai, que quando nós nos colocamos aqui nesse altar, Pai, não somos nós, mas é o Teu Espírito Santo através de nós. Então, Senhor, pode falar com cada um, Senhor, com cada um dos meus irmãos que se encontram aqui. Fala, Senhor, através da vida do pastor Valério. Nessa noite eu peço a Tua proteção, Pai, sobre a mente, sobre o coração, sobre a saúde dele, Pai. Que o Senhor venha, Pai, realmente usá-lo aqui com a autoridade do Senhor. Mas que o Senhor esteja guardando, Pai, a nossa casa, a nossa família, os nossos filhos, tudo aquilo, Senhor, que leva o nome do pastor, Senhor. Que o Senhor esteja resguardando de todo mal. E eu te agradeço, Pai, porque ele está aqui com o coração verdadeiramente entregue ao Senhor. Então, Deus, em nome de Jesus, usa, Pai, usa o Teu filho agora, Pai, para a honra e glória do Teu nome. Toma conta também, Senhor, da mente e do coração dos meus irmãos. Pai querido, que aqui encontre, Pai, corações receptivos. Senhor, que em nome de Jesus não haja dispersão, que não haja preocupação na mente de ninguém, Senhor. Que todos possam deixar agora, Senhor, as suas preocupações, estarem verdadeiramente agora aqui, Senhor, ligados e conectados a este altar. É o que eu te peço agora em nome de Jesus e já te agradeço. Amém, glória a Deus. E você pode aplaudir bem forte aí. Amém. Saúde da igreja com paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia. Você pode tomar o seu assento, se você tiver lugar, amém? Glória a Deus. Teremos momentos aqui, dias, em que você vai procurar um local para sentar e não vai encontrar, amém? Amém. Você vai ter que assistir o culto lá de fora do telão. Amém. Glória a Deus. É sério? Amém. Estará tão cheio esse lugar, porque a presença do Senhor é que nos atrai nesta casa. Amém? Amém. Glória a Deus. Amém. Salve vocês com uma boa noite, com a paz do Senhor. Como Ele nos ensinou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amados, eu vou trazer uma palavra que chamou a atenção, que está lá no livro de Mateus. O capítulo é o 21. Versículo é o primeiro, capítulo 22, versículo 1, bem? Todos encontraram? Bem facinho aí, né? No livro de Mateus. Bem? Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábola, dizendo: deixa eu ver se é aquela versão aqui, vamos descer um pouquinho, para ver. Respondendo, tomou a falar-lhes, tornou, né? Algumas versões de vocês aí tem escrito outra vez, ou de novo, né? Voltou. Voltou, né? Voltou, né? Por quê, né? Depois eu vou continuar a leitura do 22, mas eu queria explanar um pouquinho em relação a isso. Essa palavra que nós vamos ler hoje, essa parábola que está no capítulo 22 do livro de Mateus, ela tem ligação com as duas outras parábolas anteriores. A parábola dos filhos, dos dois filhos, e a parábola dos homens maus. E eu não sei se vocês lembram, mas a gente vai poder dar uma pequena pincelada dessas duas parábolas, para a gente ter um entendimento perfeito daquilo que Deus quer falar para nós essa noite. Amém? Glória a Deus. Essa palavra, ela nos exorta a sermos verdadeiramente filhos do Senhor, né?
sejamos provados e aprovados. Amém? Para que naquele grande dia nós possamos estar com o Senhor na morada celestial junto com Ele. Amém? E muitos foram, a princípio, vamos dizer assim, entre aspas, privilegiados, não é bem essa palavra, mas de ter, né, uma nação que já tem uma aliança com Deus. No nosso caso, nós somos filhos adotivos de Deus, amém? Somos filhos adotivos de Deus, somos gentios, mas recebemos a palavra do Senhor e hoje estamos aqui, amém? Fomos enxertados na videira verdadeira e recebemos o sangue, a seiva, né, do verdadeiro Cristo, que é o cabeça da igreja, e com isso nós prosseguimos e continuamos andando o nosso caminho, até o dia em que Jesus chegue para cada um de nós. Você entende que Jesus pode chegar para cada um de nós aqui em dias diferentes? Amém. Mas também pode chegar para todos nós um dia só. Né? Então, já que nós não sabemos que dia é esse, continuemos seguindo com o Senhor, né, em novidade de vida, em transformação das nossas mentes, mudando aquilo que no tempo atrás nos fazia inimigos de Deus, e agora somos feitos filhos de Deus, adotivos dele. Amém? Glória a Deus. Amém. Então, antes de eu ler aqui o texto, eu não sei se eu leio, porque na verdade eu não trouxe um esboço para a gente seguir, mas eu acho que eu vou ler o texto. É o texto todo do capítulo 22, que é sobre a parábola das bodas. Amém? E aí, se você puder acompanhar no telão, na sua Bíblia, nós vamos ler. E aí nós voltamos depois nos outros textos anteriores. Então Jesus, tomando a palavra, tornou a falar-lhes em parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas do seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, e esses não quiseram ir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto, vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros apoderaram-se dos servos e ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícias disso, encolarizou-se e enviou os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas. Eu queria que você repetisse comigo: as bodas estão preparadas. Amém. Você entende isso? As bodas estão preparadas. Amém? Glória a Deus. Então estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos, e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto os maus como bons. E a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste nupcial, e disse: amigo, como entrastes aqui, não tendo veste nupcial? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos, levai-o e lançai nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos lidos. Amém? Glória a Deus. Então nós vemos nessa passagem uma analogia que Jesus faz aos fariseus que
estavam ali sempre, né? Sempre que os fariseus e os saduceus, eles sempre estavam ali querendo imprensar Jesus em alguma pegadinha, como nós chamamos hoje, né? Em algum percalço, em alguma falha, em imprensar Jesus em algumas situações. Mas quando eles fazem isso, Jesus começa a contar parábolas para eles, para que eles entendessem o que é que eles estavam vivendo e como eles estavam vivendo, né? Então, essa parábola, como eu falei para vocês no princípio, ela tem uma ligação com as duas outras parábolas anteriores. A primeira parábola fala dos filhos, dos dois filhos, que o pai chega para um dos filhos e fala assim: filho, vai trabalhar lá na minha vinha? E o filho falou assim: pai, não vou não. Mas passado algum tempo, ele pegou e foi. E depois ele chegou para o segundo filho dele, o mais novo, e falou: filho, vai trabalhar lá na minha vinha? E o filho mais moço, o segundo, disse: pai, eu vou. Mas não foi. E aí Jesus pergunta para os fariseus: quem é que fez a vontade do Pai? E eles responderam: o primeiro. Disse que não ia, mas foi, né? Ele obedeceu. Amém? Então Jesus está dizendo aqui, no final da parábola, ele fala: porque João veio a vós no caminho de justiça, e não credes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para crer. Ou seja, Jesus está dizendo que há pessoas que não receberam o convite direto, mas aceitaram o seu sacrifício como o nosso único e suficiente Salvador das nossas vidas. Nós gentios, todos nós que estamos aqui, pelo menos a grande maioria que eu conheço aqui, já levantou a sua mão um dia e disse: Senhor meu Jesus, eu te aceito como meu único, suficiente e exclusivo Salvador. A partir daí, nós deixamos na condição de sermos criaturas de Deus e passamos a ser filhos do Deus Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Isso muda tudo nas nossas vidas. Então Jesus está falando que muitos dos quais são humilhados, pessoas que são humildes muitas vezes, simples, pessoas simplórias, entrarão no reino de Deus primeiro do que outras que se exaltam e que se dizem filhos de Abraão. Então, nós temos que ter uma preocupação com isso, de fazer aquilo, como foi dito aqui, de fazer o que o Pai nos pede para fazer. Amém? Aqui, ele está falando que os fariseus, eles ouviram a palavra de Deus para fazer o que era certo, mas não fizeram o que era certo, né? Então, eles estão perdendo a oportunidade de estar entrando no reino dos céus. A outra parábola fala dos homens maus, dos lavradores maus, aonde eles tomaram a vinha de um homem plantou uma vinha e colocou pessoas para tomar conta daquela vinha naquele lugar. E aí, passado certo tempo, aquele senhor daquela vinha enviou trabalhadores para pegar a parte de que era a parte dele. E aqueles trabalhadores chegaram a matar os seus servos, expulsar os servos daquela terra. Amém? E aí Jesus ainda pergunta para os fariseus: e o que o dono dessas terras, dessa vinha, deve fazer com essas pessoas? E eles mesmos afirmam: vir e liquidar todos eles, matar todos eles, né? Então Jesus está explicando mais uma vez, né, que a obediência,
mantermos fiéis a Ele é que nos garante de uma vida eterna. É a garantia de nós estamos ouvindo o Senhor, conhecendo a Ele, para nos garantir. Mas voltando aqui à palavra das bodas, nós vemos que Jesus tornou a falar, não é isso que eu estou falando no início? Por quê? Porque ele já tinha falado mais 2 parábolas anteriores, falando sobre isso. Ele estava batendo na tecla com relação à mesma coisa. Ei, eu estou falando para vocês se arrependerem, porque ainda dá tempo. Ainda dá tempo de vocês se arrependerem. Mas eles se colocavam numa condição de salvos, mas que não são. Porque eles só supostamente, e uma hipocrisia, faziam com que se parecessem pessoas salvas. Eles se achavam, eles mesmos se achavam, e o resto da população, para eles, estavam todos perdidos, só eles que seriam salvos. Amém? E não é bem assim. Nós temos que seguir aquilo que Deus falou. Então, aqui nas bodas, esse rei representa Deus. Deus está fazendo uma festa para o casamento de Jesus com a igreja. Ele está com as bodas preparadas, está com a festa toda organizada, e ele manda os seus servos, envia os seus servos a chamar os convidados. Mas esses convidados, a palavra diz que eles não são dignos, apesar de serem os primeiros escolhidos. Não é isso? Houve uma escolha primeiro para esses servos, para esses convidados. É tanto que eles receberam o convite de primeira mão. Você concorda comigo ou não? Sim. Só que eles não fizeram questão de ir, aceitar o convite de ir até as bodas. Uns disseram o quê? Não, eu tenho trabalho para fazer. A pastora Maria falou que outros disseram, não, eu tenho. Uns disseram, eu tenho trabalho para fazer. Outros disseram, não, eu tenho. Fazendo caso, foram um para o campo, ou seja, foi para trabalhar, e outro para o seu negócio. Um foi para o seu negócio, o outro foi para o campo. Uns ainda maltrataram e mataram os servos que foram enviados. Amém? Ou seja, as pessoas não foram dignas, apesar de terem sido primeiramente escolhidos. Eles não foram dignos. Muitas vezes a pastora Maria falou ali, no começo aqui do culto aqui, deu uma notícia. Mas vamos fazer um evento para a igreja. Você que é da casa, a gente não está falando nem para os convidados. Os convidados a gente vai amar se vocês aparecerem. Vai ser muito lindo, nós vamos abraçar vocês, daquele jeito que a igreja Coreia sabe fazer. A gente abraça a pessoa quer sair, e a gente não solta, a pessoa fica se sacudindo, tentando sair, e a gente não solta. Que a igreja Colheita é muito amorosa, amém? Mas para você que é membro, você está convidando, está chamando para o evento, e aí muitas vezes não dá a devida importância. O pastor Rui fez um evento maravilhoso lá para os casais, fez uma conta lá. A gente sabe que sempre dá uma quebrazinha, mas faltaram pessoas, e na verdade quem foi que perdeu? Eu vou perguntar para vocês, se alguém pode me responder. Quem perdeu? Quem foi? Pode levantar a mão e dizer, foi top. Foi top. Muito bom. Então, houve um evento, foi muito bom, maravilhoso, Então, aqui também, Deus está convidando para o evento. O
as bodas do Cordeiro. E ele preparou tudo. Preparou os bois cevados, preparou a festa, um grande jantar. Pode soltar aqui? Um grande jantar, uma grande mesa posta, como nós cantamos aqui, né? Tudo maravilhoso. Aí os servos voltam e falam assim: ó, ninguém vem não. Eles estão preocupados aí com o trabalho deles, estão preocupados aí com outras coisas. E não vem. E aí o rei ficou muito indignado com isso. Né? Ficou muito indignado com o que ele disse: ó, vão aí pelas ruas aí, pelas esquinas aí, e quem vocês acharem aí pela rua, vocês podem trazer. Pode convidar para encher a festa. Eu quero é a casa cheia. Né? E assim os servos fizeram. Começaram a andar e, né, mostrar ali, chamar as pessoas, todo mundo que eles encontraram, né, para a festa. E houve um detalhe muito interessante, porque a palavra diz que aqui as boldas, a festa ficou cheia de gente, encheu. Só que o rei, quando ele entrou na festa, ele achou uma pessoa que estava sem os trajes nupciais. É estranho ou não é essa conversa, gente? Porque, primeiro, vamos lá, vamos analisar assim, friamente, assim, a gente que não entende muito, vamos fazer uma análise assim bem fria. Você convida as pessoas, depois você acha ruim porque o cara está vestido, não está vestido adequadamente, né, para o evento. Não é estranho? Podia falar assim: não, já que eu convidei, pode vir todo mundo do jeito que quiser, tudo bem. Só que tem um detalhe que Jesus quer nos ensinar com isso nesta noite, muito importante. A palavra diz que quando o rei entrou, ele viu um homem que estava sem as vestes nupciais. E aí ele perguntou: como que você entrou aqui sem as vestes? E o que foi que aconteceu com o homem? O que aconteceu com ele? Quem lembra? Não, antes. Quando ele... não desceu. Repete aí mais alto. Ele não desceu. Ele ficou mudo. Tem duas situações que a gente vê se fica mudo. Aqui, quando a gente é interpelado, quando a gente é imprensado pelas coisas de Deus. A primeira é quando as pessoas nos convidam muitas vezes para vir para a igreja. Vamos lá na igreja, irmão? Aí você sabe de falar, ou você não quer ir, ou não sabe como é, ou tem um receio, não entende como é que é, e você fica, né? E a outra situação é quando nós estivermos de frente ao nosso Deus no naquele grande dia do julgamento. Porque para muitos a palavra vai ser: você não foi aprovado. E aí só resta ficar mudo, porque toda e qualquer justificativa que você colocar não vai adiantar nada. E o que é interessante nessa parte aqui, que esse homem estava sem as vestes nupciais, sabe por quê? Porque naquela época, quando o rei convidava, uma autoridade convidava as pessoas para um grande banquete, para um grande evento, ele, muitas vezes, dentro do seu palácio mesmo, ele tinha vestes adequadas para as pessoas que precisassem se vestir. A pessoa tinha que entrar naquele banquete totalmente, né, bem vestido. Então tinha roupa para vestir. Não é que era uma pessoa, porque quando a gente lê o texto assim de correria, a gente não entende muito bem. Mas não é que a pessoa ele não se vestiu porque ele não quis, não é porque ele não tinha. Porque a gente entende: chamou todas as pessoas aí na rua e eram pessoas muito simples, e aí ele entrou do jeito que estava. Não foi. Ele entrou daquela forma porque ele quis. Ele não se preocupou em
preocupou em observar aquela ética, em se vestir adequadamente para estar naquelas bodas, naquele casamento. Aí ele entrou de qualquer jeito. E o que aconteceu com ele? Ele se emudeceu, mas logo em seguida o rei mandou ele tirar ele das bodas, não foi isso? Mandou ele tirar das bodas. Amém? Aonde ele faz a analogia sobre o final dos tempos, em que as pessoas serão lançadas no mar de fogo e enxofre. A gente não vai falar disso hoje. O que eu quero chamar a atenção é que esse texto e os outros anteriores, eles nos dão um entendimento de que há dois tipos de povo, dois tipos de pessoas, não é isso? Os primeiros que foram convidados, não é isso? Esses não foram convidados, já estava tudo na listinha lá do rei, não é isso? Já estava lá, tudo programado, tal. Mas eles não quiseram ir. E o segundo povo, vamos dizer assim, foi aqueles que foram convidados porque o primeiro não quiseram ir. Amém? Isso não é uma coisa só daquele tempo e dessa história que nós estamos contando, dessa parábola que nós estamos contando. Nós estamos contando uma coisa extremamente atual. Sabe por quê? Deus, Ele, no princípio da criação, Ele fez alianças. E Deus, as alianças de Deus que Ele faz conosco, elas são inquebráveis. Aliança para Deus é uma das coisas mais importantes que tem. Deus não quebra aliança, nós quebramos as nossas alianças com Deus. Deus não quebra aliança. Quando Ele faz uma aliança, Ele permanece. A aliança, ela é assim, ó. Está vendo aqui? Quem consegue ver a emenda dela? Essa aqui. Está aqui na minha mão. Está muito longe, não dá nem para ver, né? Mas não tem nem emenda. Porque é soldada fechada, né? O Orives lá, ele fecha ela, ele solda ela com ouro mesmo. Ele vira uma coisa só. Funde a ponta com a outra. E aí ela não tem começo e nem fim, amém? Não tem começo nem fim, a aliança. Então Deus, Ele prima pela aliança. E Ele prima pela aliança desde o princípio. Quando Deus criou o homem, Ele fez uma aliança com ele. Ele fez a primeira aliança, Ele fez a aliança com Adão. A única coisa que Ele falou para Adão: você pode fazer tudo aí. Toma conta dos bichos, bota nome nos bichos, pode comer de tudo que tiver aí, cajamanga, umbu, pode comer jaca, pode comer de tudo que tiver aí no jardim, você pode comer, mas tem uma árvore ali, só daquela, tem muita coisa para você comer, deixa essa daqui de lado, deixa essa aqui de lado, come as outras, tudo que tem, tudo é maravilhoso, muito gostoso, muito bom. Ele fez essa aliança com o homem. O que o homem fez? Comeu a que não podia comer. Então o homem já quebrou a primeira aliança com Deus. E depois Deus vem e já faz um plano de salvação, que é Jesus Cristo para nossas vidas. Depois na escola dominical, se vocês quiserem, a gente explica bem detalhado isso aí para vocês. Mas aí Deus já faz dali, Ele já faz um plano de salvação para as nossas vidas. E aí se segue, depois que nós temos aliança com Adão, depois nós temos aliança com Noé, amém? A segunda aliança que Deus faz, Ele fez com o primeiro homem, um homem. A segunda Ele fez com o segundo homem, que homem? Noé. Esses dias eu estava vindo ali, eu e a pastora Maria, e a minha neta, Elisa, e a gente estava chovendo, deu uma chuvinha, e a gente estava vendo o arco-íris. Uma coisa mais linda, né? Colorida, né? E a gente só vê uma parte. Mas quem já teve curiosidade aqui de pesquisar no YouTube ou nessas plataformas, como é visto
o arco-íris do céu, de cima. Se você estiver no avião, quem já pesquisou aí? Você sabe como que é o arco-íris quando a gente vê de cima? Ele é completamente um anel fechado. É lindo. Depois vocês olham lá, faz a pesquisa, vocês vão ver lá que é a coisa mais linda que tem. Este foi o sinal que Deus deu para Noé, dizendo: esta é a aliança que faço contigo, nunca mais destruirei a terra, por causa da maldade do mundo. Amém? Chegou na hora. Obrigado. Então Deus faz aliança com Noé, o segundo homem. Amém? Depois nós sabemos que tem o dilúvio e tal, as nações crescem novamente, e aí vem Abraão, certo? E Abraão, Deus chega para Abraão em certo momento e diz: Abraão, sai da terra que tu estás, da tua parentela, da tua tribo, e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Não falou nem onde era, falou assim: sai andando aí que nem um doido aí, que eu vou te mostrar. Depois aonde é que você tem que ir, aonde você tem que ir. Amém? Essa é a terceira aliança que Deus faz com o homem. Amém? Mas aí tem a outra aliança, que é a aliança que Deus faz com Moisés. Deus faz uma aliança com Moisés, só que aí Moisés tira um povo prisioneiro do Egito, vai para o deserto com este povo, amém? Só que chega um determinado momento em que Deus quer fazer uma aliança com aquele povo, os israelitas. Então Deus, Ele quer tanto fazer uma aliança com esse povo, não é a aliança com um homem mais, mas com uma nação, que Ele fala para Moisés: Moisés, traz o povo aqui, bota ele no pé do Monte Sião aqui, e vocês vão subir e vão se encontrar comigo e vocês vão ver. Só que o cume do monte estava, que era raio, fogo, trovão, e ninguém teve coragem de subir, só Moisés. Aí Moisés subiu, se encontrou com Deus. Aí Deus falou assim: ó, já que eles estão com medo de mim, faz uma tenda, que era o tabernáculo, e coloca no meio do povo, porque eu quero morar no meio deles. Esse é o Deus que você serve e que nos ama e que se coloca numa condição de ser humano, como foi o caso de Jesus Cristo, para estar no meio de nós, para sofrer o que nós sofremos, para entender o que nós sofremos, para depois nos trazer a salvação e a libertação plena. Esse é o Deus que queria morar no meio do povo. Então Ele faz aliança com o povo. E quando nós lemos esse texto aqui, dá a impressão de que era só para aquele povo que Jesus veio. Era só para esse povo que tem o direito de ir para as bodas. É só esse povo que tem a primazia de Deus. Mas não é. Deus sempre quis salvar toda a humanidade. E isso já está comprovado desde que nós lemos lá em Abraão, quando Deus faz a aliança com Abraão, Ele diz: em ti será benditas todas as famílias da terra. Você é família? Amém. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amém. Glória a Deus. O problema é que o nosso coração não nos permite estar tão próximos de Deus, buscar a Ele intensamente, para não perder essa essência de sermos os primeiros a ser chamados. Por isso que Deus, Ele está exortando aquele povo, mas Ele colocou Jesus Cristo
salvar a todos. Para salvar a todos. É o Cordeiro de Deus que salva e que tira o pecado do mundo. Jesus. Amém? Essa palavra, ela me veio no meu coração, pastor. Quem está vendo aqui que nós, a igreja aqui por fora, nós estamos já conseguindo rebocar uma boa parte aí da igreja. Quem observou? Amém? Já estamos nesse processo aqui, né? De reboco da parte externa aqui da igreja. E em breve, em nome de Jesus, estaremos partindo para o evento da salinha das crianças. Amém? Que agora está meio apertadinho para elas lá. Mas nós vamos, já em breve, já estamos com um projeto da salinha das crianças. A pastora depois vai passar para vocês todo o processo que nós vamos fazer para poder levantar essas salinhas, e vai ser uma coisa assim, mais do que excelente. Amém. Mais do que excelente. Aleluia. Amém? Porque aquelas criancinhas que estão lá atrás dessa parede, elas é que vão trazer a palavra do Senhor para esse altar. Amém. E encher esse lugar, como eu falei no princípio. Amém? São elas. São elas que vão encher esse lugar. E elas precisam estar num local excelente. E por isso nós estamos trabalhando para isso. Mas quem observou o trabalho aí fora, viu que nós estamos nesse processo. E nos dias que nós estávamos indo atrás de material para poder comprar, que era no caso da areia, nós fomos abençoados pela empresa ali do Rádio Massu, que é os filhos dele. Eu fui lá pedir, até do aterro aqui, muitas coisas eles nos favoreceram. A César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Amém? E eles nos ajudaram muito, muito. Nós oramos por eles, agradecemos muito pela vida deles, porque eles nos ajudaram muito. E eles nos cederam a areia para a gente fazer esse material. Mas eu tive que ir lá na empresa para poder conversar, pedir, né? Sabe que o pastor tem que sair atrás de pedir. E aí, quando nós estávamos indo, eu fiquei olhando aqui para o assentamento aqui dos nossos amados irmãos que moram ali, e tem mais um outro embaixo, e tem mais um outro lá na frente. Né? E eu fiquei olhando para aquilo e falei assim: meu Deus, quantas pessoas tem aqui para serem evangelizadas? Quantas pessoas tem aqui que ainda não conhecem o Deus Todo-Poderoso? O Deus que faz milagres e maravilhas. Não faz só lá no passado, não, Ele faz hoje. Ele faz na sua vida e na minha vida. Faz hoje. É só nós cremos que Ele vai fazer. Mas o maior milagre, o maior sinal que Deus faz nas nossas vidas é nós conhecermos a Ele e entregarmos a nossa vida para Ele. Aí a palavra de Deus diz que depois disso nós somos mais do que vencedores, porque somos salvos em Cristo Jesus. E é essa salvação que Deus espera que nós levemos até toda essa população que está à nossa volta. Tem quantas pessoas, quantas famílias tem ali? Eu não conheço esse casal maravilhoso que veio hoje aqui. Estou muito feliz com a presença de todos vocês. E eu peço perdão, porque eu não fui na sua casa tomar café e convidar você para estar aqui nessa noite. Mas o Espírito Santo de Deus foi na sua presença, o convidou para estar aqui nesse lugar. Não foi por acaso, porque Deus não faz nada por acaso. Ele toca os nossos corações, Ele mexe com o nosso interior, porque Ele quer chamar nós para as bodas, Ele quer chamar nós para a festa, Ele quer nos colocar na mesa junto com Ele. Aleluia, glória a Deus. Ele está nos convidando nesta noite, mas não só para participar da festa, mas para sair como aqueles servos e trazer as pessoas que estão pelas ruas, que precisam conhecer o Jesus que você conhece, precisam conhecer
benefício de sermos salvos. É só entendermos, conhecer Jesus, só conhecer Jesus e aceitar Ele, que Ele vai fazer a maior maravilha nas nossas vidas. A maior maravilha. Mas nós depois e antes e depois de sentarmos à mesa com Jesus, nós temos que buscar aqueles que precisam participar das bodas. Precisamos ser esses agentes de milagre na vida dessas pessoas. Eu fiquei impactado. Daqui para lá tem 3 assentamentos e mais não sei quantas chácaras. Muita gente para ser visitada, para ir lá tomar um café. E aí? Você já viu a igreja que tem ali? Você sabe o que é célula? Um pequeno grupo na sua casa, para falar de Deus. Nada extraordinário, mas a presença do Senhor na sua casa, a arca da aliança na sua casa, o poder de Deus na sua casa. Eu estou impactado com a célula que eu estou fazendo na casa do nosso irmão e da nossa irmã, ali no assentamento. Sempre tem ido pessoas novas e nós temos orado com elas e elas têm saído de lá. Eu sinto que eles saem de lá impactados com a palavra do Senhor, porque não é nós pela nossa vontade, mas é o Senhor através de nós falando com as vidas. Nós precisamos permanecer. Amém? Glória a Deus. Jesus. E ele fez aliança com Abraão, e dentro da aliança com Abraão, nós fomos resgatados. Nós somos aqueles que fomos enxertados na videira verdadeira. Nós somos aqueles que fomos adotados como os filhos. E Deus, por amar a aliança, Ele fez uma aliança conosco através do Filho dele, Jesus, da qual nós vamos participar agora. Uma aliança de sangue, uma aliança de sofrimento, porque através das pisaduras de Jesus, o caminhar de Jesus, a caminhada dolorosa de Jesus até o Calvário, até a cruz, nos traz a salvação. Jesus não abriu mão da sua missão. Ele continuou até o fim, até a morte de cruz, para que nós tivéssemos a graça de sermos abençoados. Amém? E aí hoje nós vamos participar disso, dessa aliança. Jesus é a aliança que Deus fez conosco através de Jesus Cristo para a nossa salvação. Eu convido cada um de vocês nesta noite a fazer uma aliança com Jesus, a entregar suas vidas para Jesus, porque depois dessa nossa vida secular, essa vida que nós vivemos aqui, há uma vida eterna para se viver, e é ao lado de Jesus que nós queremos estar, do lado da luz, do lado do bem, do lado daquele que pagou o preço de sangue pelas nossas vidas. Amém? Eu queria convidar você essa noite a ficar de pé agora nesse instante. Fique de pé nesse instante, se você puder. Se você não puder, coloque a mão aí no seu coração nesse instante. Amém? Eu quero orar pela sua vida. Bota o coração, as mãos no seu coração, na altura do peito. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família, por tudo aquilo que leva o seu nome. Amém? Seu Deus Pai Todo-Poderoso, eu oro, Senhor, por essas famílias que estão
Pai, nós entendemos, Deus, que o Senhor sonhou desde o princípio conosco, de que nós não viéssemos a nos perder nesta caminhada, mas que nós pudéssemos ser alcançados por Ti, alcançados, Senhor, por Ti, Deus, e que o Senhor pudesse ser, Deus, a coisa mais importante, o ser mais importante em nossas vidas, e que nós pudéssemos reconhecer isso. E quando forem as bodas, Pai, que estão tão próximas, Deus, que o Teu Filho, que é o noivo, aguarda a presença da noiva, adornada, enfeitada, Senhor, para o grande dia, que nós estejamos preparados, Deus, para este momento. Senhor, que todas as famílias aqui, Pai, possam fazer uma aliança contigo nesta noite, de aceitarem, Pai, o Senhor em seus corações como o único e exclusivo Salvador, de terem, Pai, os seus nomes escritos no livro da vida, Deus. Não permitam, Pai, que nenhum deles se perca. Não permita, Pai, que aqueles pelos quais eles têm orado, pelos filhos, pelos parentes, não venham se perder, Deus. Todos aqueles, Pai, que eles têm orado, Senhor, sejam salvos também, Deus. Possam ser alcançados, possam conhecer a Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos nessa noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo. É o que nós te pedimos, Pai, nesta noite. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor, e amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Deus.